Estudo do livro de Êxodo a partir do capítulo 1, um novo rei no Egito. Mesmo que tivessem sido estabelecidos no Egito com amparo e proteção do faraó, ao longo do tempo os israelitas descobriram que já não podiam viver à custa da glória de José. Vários séculos haviam passado desde a morte do patriarca, e a comunidade israelita havia se transformado num grupo que era considerado pelos egípcios nativos uma ameaça à segurança nacional. Quando os rigores da corveia já não tinham mais os efeitos desejados, o faraó recorreu a medidas mais cruéis. Implantou-se um programa de extermínio que no início só envolvia parteiras que davam atendimento às mães hebreias, mas que a certa altura exigiu a cooperação de todo o povo egípcio. Versículo 5. Eram 70, a Septuaginta, um MS hebraico de Qumran, e o Atos 7,14 trazem 75. Há diversas formas de explicar as variantes, e nenhum desses números representa exatamente o total daqueles que foram com Jacó para o Egito. Precisamos observar que nem suas noras nem suas netas estão incluídas na lista. Gênesis 46, 26, versículo 7, usa alguns verbos que ocorrem em Gênesis 1, 21, proliferaram, enxamearam a terra, ou gozem, ou de forma hiperbólica, a terra do Egito. Versículo 8, o novo rei provavelmente era 7:1 da 19ª dinastia, que governou cerca de 1303 a 1290 a.C. Não há necessidade de interpretar o versículo como referência à passagem das dinastias semíticas dos Hicsos no século XVI a.C. A lembrança tanto de José quanto de suas grandes obras a favor do Egito tinha desvanecido entre o povo egípcio. Versículo 10. Temos que agir para que não. As palavras hebraicas lembram as maquinações dos construtores de Babel. Gênesis 11:4. Aqui também a história se concentra em argamassa e tijolos e na construção de cidades. Gênesis 11:3. Mas se naquela ocasião a visitação divina havia sido rápida, venham, desçamos. Gênesis 11:7. Foi somente depois de muitos dias que Deus anunciou a Moisés: desci para livrá-los. 3.8. Assim como os construtores de Babel, os egípcios estavam preocupados com a autopreservação. A presença de um potencial quinta coluna entre eles estava lhes causando grande apreensão. 1 Samuel 29, 1-11. A fronteira nordeste do Egito era a mais importante em termos estratégicos, e Gósen ficava nessa região. Os israelitas estavam numa posição ideal para, se algum dia quisessem, fazer parceria com um exército invasor e se livrar do jugo egípcio. Versículo 11. Grande parte do trabalho de construção do faraó dependia de mão de obra escrava, fosse por parte dos egípcios, fosse por parte dos estrangeiros estabelecidos no Egito. Os israelitas foram submetidos a condições muito cruéis para esse tipo de serviço. Cidades celeiro, usadas principalmente para depósitos de alimentos e armamentos. O nordeste do delta, além de ter importância estratégica, era também muito fértil. Pitom, egípcio, Pritim, casa de Deus, Atum, estava situada no Wadi Tumilat e provavelmente deve ser identificada com Tel Hataba ou Tel El Mascuta. Ramsés é quase certamente o Br Rams, casa de Ramsés, mencionada em
vários textos egípcios. Evidências publicadas em 1975 dão grande apoio a um local em Cantir, a cerca de 25 quilômetros ao sul de San El Ajar. Ramsés era a residência de Ramsés II, 1290 a 1224 a.C. No delta do Nilo, em seu reinado, parece ter ocorrido a maior parte das obras de construção. Hebreus têm o mesmo sentido que israelitas. O termo talvez esteja relacionado ao egípcio Apiru e ao babilônico Abiru, ambos usados para descrever um grupo de seminômades bastante difundidos, cuja presença no Oriente Médio do segundo milênio não era considerada exatamente uma bênção para as comunidades mais urbanas da época. Há evidências da presença de Abiru no Egito no século XIII, mas esses não devem ser confundidos com os hebreus israelitas, embora o termo bíblico hebreu possa incluir como os seus aparentes cognatos um significado social. No Antigo Testamento é usado quase sempre no sentido étnico, a forma em que o texto A forma em que o texto hebraico é vocalizado torna as parteiras mulheres hebreias. Alguns eruditos argumentam que dificilmente o faraó teria esperado que parteiras hebreias tivessem obedecido às suas ordens e que parteiras entre as mulheres hebreias poderia deixar aberta a possibilidade de que fossem, na verdade, egípcias. Assim, Joséfo, e portanto mais propensas a concordar com as exigências demoníacas do rei. Mas se aceitarmos a influência dos nomes, deveremos concluir que elas mesmas eram hebreias. Uma tentativa deliberada do genocídio foi a reação do faraó à situação registrada. A questão estava depositada providencialmente nesse período, nas mãos de parteiras tementes a Deus. Talvez as parteiras estivessem enganando o faraó com essa história, mas de fato é possível que o nascimento das crianças fosse mais fácil para as mulheres israelitas em virtude das condições severas e que tinham se acostumado. A resposta das parteiras então testemunha a favor da fecundidade dos israelitas, já ressaltada algumas vezes. Versículo 21. O temor a Deus teve o seu reconhecimento. Salmo 127.3. E para contrastar, 2 Samuel 6.23. 2. O nascimento de Moisés, 2, do 1 ao 10. O autor concentra sua atenção na criança que mais tarde vai ser um instrumento de libertação dos israelitas do Egito. Os nomes dos pais não são informados, somente é mencionada uma irmã mais velha por seu papel em salvar a vida da criança. Arão, 3 anos mais velho que Moisés, não aparece. Mais tarde, em 6:20, o nome do pai é dado como Arão e o da mãe como Joquebede. Para comparar com outra explicação, descreve explicação, página 795, verbete Moisés 2a. Versículo 2, Atos 7:20, descreve o menino Moisés como bonito aos olhos de Deus. Nota de rodapé da NVI, Hebreus 11:23. Versículo 3, quanto mais se desenvolviam os pulmões do menino, mais difícil era escondê-lo. Junco, as tiras eram tecidas e verdades com betume. E vedadas com betume, certo? Ia ficar complicado, ia ficar torto essa leitura, né? Junco, as tiras eram tecidas e vedadas com betume. Gênesis 6:14, para um receptáculo à prova de água que fosse suficientemente seguro para manter acima da água aquela carga preciosa. Essa técnica de vedação era comum em grande parte do Oriente Médio. Isaías 18:2, barcos de papiro sobre as águas
que viajavam pelo Nilo em épocas posteriores, que foi a mãe de Moisés, que se encarregou de fazer o cesto e levá-lo para a beira do rio. Talvez possa ser explicado pelo fato de os homens estarem geralmente empenhados no trabalho escravo. As semelhanças entre Êxodos 2:1-10 e as lendas do nascimento de outros heróis do mundo antigo. Conta a lenda que o grande Sargão de Acades, século 24 a.C., também foi colocado num pequeno cesto por sua mãe, uma sacerdotisa, e deixado a flutuar sobre o Eufrates. Esse tipo de coisa pode ter acontecido na vida real de tempos em tempos, pois a lenda tem relação com o comportamento normal e as circunstâncias do dia a dia do ser humano. Na história de Moisés, o episódio do rio está relacionado a eventos verdadeiros, a não ser que adotemos o ponto de vista de que a ordem do faraó em 1:22 é um artifício literário para dar credibilidade à lenda do nascimento, e o fato de a mãe colocar a criança no rio mostra que ela está se submetendo ao decreto real, mas desconsiderando o ponto central daquele decreto. Versículo 4. A irmã do menino, provavelmente Miriam. Versículo 5. Como no caso da maioria dos protagonistas desta seção, o nome da filha do faraó não é informado. A tradição posterior atribui-lhe vários nomes. Talmud em Jubileus 47:5. O uso do artigo definido não significa que a princesa era a única filha do faraó. Talvez tenha até sido uma princesa menos importante, nascida de uma concubina do faraó. Versículo 9. Talvez possamos detectar aqui um toque de humor. Joquebede está sendo paga pelo tesouro real para cuidar de seu próprio filho. Versículo 10. Em virtude de uma rara combinação de circunstâncias, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Atos 7:22. Não sabemos quanto tempo ele permaneceu sob os cuidados de sua mãe. O desmame de uma criança podia acontecer até perto dos seus 3 anos de idade. 2 Macabeus 7:27 e 1 Samuel 1:24. O nome Moisés, como indica a nota explicativa no texto, está associado aqui à palavra hebraica Machá-Tirar. Em hebraico, a expressão lhe deu nome pode ter como sujeito a mãe de Moisés, mas é mais provável que seja a filha de Faraó. Se esse for o caso, poderia ser considerado uma dificuldade o fato de ela ser apresentada como alguém proficiente em hebraico ou em um dialeto semítico semelhante ao hebraico. Mas não há nada improvável acerca da sugestão de que uma princesa vivendo na região do delta do Nilo, com longa tradição e contatos com asiáticos, tivesse conhecimento de um dialeto semítico. A exclamação de Iat acerca disso só pode ser considerada um sinal de ignorância. Uma das filhas de Ramsés tinha o nome inteiramente semítico de Bint Anat. Uma explicação alternativa preferida pela maioria dos eruditos do Antigo Testamento é que a princesa, na verdade, deu à criança um nome egípcio de som semelhante, que aparece em combinações como Tutmose, que em português deu Tutmes, etc., e que a explicação hebraica é feita via etimologia popular. Kitchen, no entanto, ressalta a dificuldade de que, nesse caso, o egípcio apareceria como SH, som de CH em português como em achar. No hebraico, Moshe, Moisés, mais como S nos nomes egípcios comparáveis Ramsés e Finéias. Filo e Josefo dão ao nome uma etimologia copta, considerando que significa homem salvo da água, etimologia que é de fato refletida na grafia grega. 3. A fuga de Moisés para Midian, 2, do 11 ao 25.
Versículo 11. Sendo Moisés já adulto, ele tinha agora 40 anos, de acordo com Atos 7:23. Por isso, é mais extraordinário ainda o fato de que tão prontamente se identificou com os israelitas oprimidos. A afirmação e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam transmite a ideia de uma profunda empatia para com o seu povo. É o primeiro ato registrado acerca desse homem de Deus em formação e é muito significativo. Ainda mais importante foi o fato de que Deus viu os israelitas na sua aflição. Espancar é a palavra traduzida por matou, versículo 12, mas é mais sábio manter as diferentes nuances. Versículo 12, Moisés, Davi, Pedro e muitos outros extraordinários servos de Deus tiveram sérios defeitos de caráter. Moisés recuperou-se desse início nada promissor. Versículo 14. A relutância posterior de Moisés em assumir a responsabilidade de conduzir o povo de Israel provavelmente tinha alguma relação com a experiência de ingratidão por parte deles nessa ocasião. Versículo 15. A sua fuga foi motivada tanto por prudência quanto por medo. Hebreus 11:27. Parece fazer menção da sua partida do Egito na época do Êxodo. Os midianitas, de acordo com Gênesis 25, do 1 ao 6, eram descendentes de Abraão e Quetura. Eram um povo nômade familiarizado com as condições do decreto, Números 10, 29 e 32. Na época dos Números, eles aparecem como cameleiros, beduínos que travaram uma guerra contra os israelitas, Juízes 6:8. Visto que as relações entre os israelitas e os midianitas nunca foram cordiais nos séculos que se seguiram, podemos estar certos de que esse relato da associação de Moisés com eles preserva uma tradição antiga e confiável. Embora uma localização a leste do Golfo de Acaba possa ser correta no período posterior, talvez os midianitas estivessem ocupando parte da península do Sinai quando Moisés teve o primeiro contato com eles. A localização tradicional do Sinai Horebe depende dessa pressuposição. Versículo 17. A água era preciosa e deve ter sido objeto de disputa com frequência. Gênesis 26, 17 a 22. As pastoras aparentemente tinham se esforçado para tirar água do poço quando os seus corteses rivais se intrometeram. O versículo 18 indica que isso não era algo incomum, veio em auxílio delas. Libertou, visto que essa palavra, na maioria das vezes, é usada ao se falar de Deus ou de libertadores nacionais chamados por Deus. Podemos considerar este uso aqui como programático, uma indicação do que estava por vir. Versículo 18, Reuel. Jetro em 3:1. Se Jetro não tinha dois nomes pessoais, as opções parecem ser que Reuel representa uma tradição variante. Notildes ou 2, que Reuel é uma glosa equivocada baseada na compreensão errônea de Números 10, 29. Stalker ou 3, que é o nome do clã. Yat Clementes, seguindo Albright. Versículo 19, Moisés supostamente ainda estava vestido como egípcio. Versículo 22, Jonatas, filho de Gerson, é mencionado em conjunção com o santuário em Dan, em Juízes 18:30. Versículo 23, muito tempo passou e ainda não havia alívio, à vista que os abatidos israelitas, nem mesmo a mudança de governante trouxe melhoria das condições deles. Se a morte do rei é considerada uma referência cronológica séria e o êxodo ocorreu durante o reinado de Ramsés II, então é a morte de Sete I que se faz alusão aqui. Os versículos 24 e 25 sugerem uma mudança decisiva no rumo dos acontecimentos. Quarto, a sarça em chamas, capítulo 3, do 1 ao 12.
Assim como Jacó antes dele, Gênesis 28, 10 ao 17, e Gideão depois dele, Juízes 6, do 11 a 24, Moisés julgou o seu primeiro encontro direto com Deus uma experiência desalentadora. Mas se a reação humana nessa situação era um estereótipo, o propósito divino era misericordiosamente coerente. A crítica da forma tem chamado a atenção para os elementos recorrentes que fazem parte das narrativas de chamado, como a temos aqui em Juízes 6, Isaías 6 e Jeremias 1. Versículo 1, Jetro, comentário de 2,18, o outro lado, costa a oeste do ponto de observação de alguém olhando para o leste. Horebe é um nome alternativo para Sinai, provavelmente associado a uma raiz hebraica significando refúgio, desolação. O monte de Deus, certamente preferível ao grande monte, enquanto às vezes a palavra Deus seja usada com a ideia de superlativo. Salmo 68:15. Devemos imaginar, então, que o monte é descrito de forma proléptica e não porque já fosse um lugar sagrado para alguma tribo como a dos midianitas. Versículo 2. O versículo 4 deixa claro que o anjo do Senhor é o próprio Deus. A referência inicial a anjos do Senhor também é insinuada nas histórias de Agar e de Gedeão, Gênesis 16:11 e Juízes 6:11. Poderíamos usar também como comparação o encontro de Abraão com Deus em Gênesis 18:1-2. Às vezes o anjo é identificado com Deus, como em Gênesis 16 e Juízes. Em outras ocasiões, essa identificação é impossível. Êxodo 33:1, também 23:20. O conceito de anjo do Senhor provavelmente representa a forma veterotestamentária mais próxima da revelação cristã do Filho Divino. Numa analogia direta com o texto já citado, podemos observar como o que é afirmado sobre o Pai nos escritos do Novo Testamento também pode ser afirmado sobre o Filho. João 10:30. A chama de fogo simboliza a presença divina, como em Gênesis 15:17 e em outros textos. Agora, a solene celebração da aliança em Gênesis 15:18 está chegando à sua conclusão. Fenômenos naturais e ilusões ópticas estão entre as explicações racionais propostas em uma ou outra época para a sarça em chamas. Elas não devem ser descartadas, mas a ênfase da narrativa está no fogo como um símbolo divino. Como celebração dessa ocasião, Deuteronômio 33:16 descreve Deus como aquele que apareceu na sarça ardente. Versículo 3. O efeito e a intenção original do milagre eram conseguir a atenção de Moisés e prepará-lo para uma nova experiência. O chamado e a resposta são expressos de maneira convencional. Gênesis 22:11, 1 Samuel 3:4, versículo 5, comentário do versículo 1. A terra era santa em virtude do que estava acontecendo e não em virtude de associações anteriores. Versículo 6. Deus de seu Pai ressalta que, embora a revelação esteja entrando numa nova fase, é o mesmo Deus que está se dando a conhecer. O versículo 7 retoma 2:25, versículo 8, de si. Comentário de 1:10, Canaã é apresentada em termos paradisíacos que destacam o contraste entre aquela terra e o terreno difícil que encontrariam no caminho cananeus. Um termo abrangente para denotar os semitas que viviam na Palestina, aqui aludindo provavelmente os habitantes das planícies hititas, um grande tribal da Palestina não aparentado dos hititas da Anatólia, que se tornaram uma potência imperial na Idade do Bronze Tardio. A pressuposição é que temos aqui um caso de homonímia. De outra forma, a referência só poderia ser a argumentos de hititas vivendo fora da sua pátria. Amorreus, Amuru na Síria. Não, amorreus, né, propriamente aqueles
cuja terra natal era Amurru, na Síria. Amorreus e cananeus são termos praticamente intercambiáveis. Aqui, o primeiro talvez denote habitantes da região montanhosa da Palestina, ferezeus. O termo talvez esteja associado a uma palavra hebraica que significa vila, heveus. Não há confirmação externa da existência desse povo. Isso não é problemático em si, mas com uma pequena emenda, a palavra poderia ser lida em todas as suas ocorrências como Oreus, Hurritas, o caso de Zibeão em Gênesis 36, Eveu ou Oreu. Jebuseus, o povo que ainda ocupava Jerusalém na época de Davi, versículo 2 Samuel 5, do 6 ao 10. O versículo 11 introduz uma série de objeções levantadas por Moisés ao tentar se livrar da responsabilidade de conduzir os israelitas para fora do Egito. Versículo 2. Eu estarei com você. O uso do verbo ser, talvez, já anteveja o versículo 14 e a revelação do nome divino, mas com a mesma promessa de Juízes 6,16. A prova dada só seria valorizada quando Moisés tivesse concluído a primeira etapa da ordem recebida. Nesse sentido, os sinais dados a Gideão, Juízes 6,17, e Saul, 1 Samuel 10, 1 ao 13, eram de natureza diferente. A sua experiência de Deus superou em muito a deles. Quinto, o nome divino. Versículo 13, o pedido de Moisés, versículo 3, capítulo 3, do 13 ao 23. O pedido de Moisés é por mais do que outro título divino. Como indicaria o versículo 14, o nome divino revelaria algo acerca do caráter de Deus que havia revelado a Moisés. Antes de ser revelado o nome, uma explicação é dada. Eu sou o que sou. 3 palavras no sentido revela, no original, revela e retém ao mesmo tempo. No entanto, estabelece de fato a ligação entre o nome divino Jeová, Javé, é o verbo hebraico ser, Yahya, Yavá, Yavá, que é no aramaico, né? Porque no aramaico não tem então é Yahya. A tradução eu serei o que serei também é possível e tornaria ainda mais explícita a sugestão de que o caráter de Deus seria manifesto à medida que transcorressem os eventos, como em relação ao sinal dado no versículo 12. Moisés e os israelitas estão sendo desafiados a testar a palavra e o caráter de Deus. Eu sou não é uma tradução do nome divino, que não é mencionado antes do versículo 15, mas é a primeira palavra da expressão interpretativa eu sou o que sou. Anteriormente, no versículo 15, Senhor, essa é a forma tradicional de traduzir e representar o tetragrama, e a prática é no mínimo tão antiga quanto a Septuaginta. O significado exato do nome é bastante debatido, embora não haja razão para duvidar da ligação com o verbo ser. O versículo 14 dá uma explicação e não uma tradução. As consoantes do tetragrama são YHWH. A vocalização correta não é conhecida, visto que, em geral, o nome não era pronunciado. A palavra Adonai, Senhor, era lida no lugar do tetragrama. Provavelmente, a forma Iavé em português, geralmente transliterada e pronunciada Javé, a mais próximo que podemos chegar à pronúncia original, a forma tradicional Jeová, não pode estar certa, pois simplesmente reflete a prática dos escribas judeus de sobrepor os sinais das vogais
de Adonai as consoantes YHWH, em reconhecimento do fato de que, na verdade, se lia Adonai nas sinagogas. Uma caminhada de 3 dias pode ser um tríduo literal, Gênesis 22:4, ou denotar um período breve de duração indeterminada. O lugar tradicionalmente reconhecido como Monte Sinai não teria sido alcançado em 3 dias, versículo 21 e 22. Um povo escravizado não poderia imaginar a partida do Egito sem alguma provisão para a jornada. Por serem escravos, Deus estava ocupado em lhes dar a mesma provisão que teriam posteriormente os irmãos escravos dentro da comunidade de Israel. Deuteronômios 15:13. Capítulo 4. Um servo relutante. Moisés talvez não tivesse dúvida alguma acerca da revelação de Deus que ele havia experimentado, mas percebeu que seus irmãos israelitas não seriam facilmente persuadidos do fato de que o Deus dos seus pais havia visitado mais uma vez o seu povo. As visões não eram frequentes, 1 Samuel 3:1. Era tão verdadeiro em relação a esse período quanto o seria em relação aos últimos dias dos juízes. Por isso, Moisés levanta mais uma objeção ao projeto proposto por Deus. A objeção é silenciada com uma demonstração do poder de Deus, e Moisés é equipado com 3 sinais, que seriam suficientes para confirmar as suas afirmações diante do seu próprio povo. A réplica mordaz de 2,14 deve ter ecoado nos ouvidos de Moisés durante anos. Na primeira ocasião, ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Versículo 2: a sua vara de pastor se transforma em serpente. A proeza tem semelhança superficial com o encantamento de serpentes, como provavelmente era praticado no Egito naquela época. Nesse caso, a vara se transforma em serpente antes que seja realizada a proeza mais conhecida. Deus leva em consideração a condição triste e o ânimo abatido dos israelitas. Marcos 8:12. A cura instantânea da lepra, sem falar do surgimento dela. Acerca de lepra, o comentário de Levítico 13 deve ter impressionado tanto os egípcios quanto os israelitas. Contudo, não se fala da realização deste sinal diante do faraó. Sobre a aflição instantânea com lepra como juízo divino, leia Números 12:9. Miriam havia questionado a singularidade da experiência de Moisés com Deus, exatamente o ponto que esses 3 sinais tinham o propósito de definir para todos os tempos. A realização do terceiro sinal tinha de esperar até que Moisés voltasse ao Egito. Ele não poderia testá-los antes. Esse sinal, na verdade, era uma miniatura da primeira praga com que o Egito seria punido. Moisés insiste no seu argumento de que Deus escolheu o homem errado. Jeremias também usou a desculpa de que não era bom no uso das palavras, Jeremias 1:6. Paulo, por outro lado, converteu essa desvantagem numa vantagem, 1 Coríntios 1:17. Moisés até confessa a sua frustração porque sua falta de eloquência continua a mesma depois do seu encontro com Deus. Esse era o seu espinho na carne. Embora não o fosse para Paulo, em ambos os casos, a sabedoria divina tinha as suas razões. A resposta, nos termos mais abrangentes possíveis, é que toda a condição humana está sob o controle de Deus. Isaías 45:7. Versículo 14. O levita, a designação aqui talvez signifique mais do que simplesmente descendente de Levi.
De outro modo, ela parece desnecessária, já que se trata do irmão de Moisés. Tentativas de explicação de Cassuto e Colli. Se alegrará, Arão ao menos iria dar as boas-vindas a seu irmão e lhe daria apoio moral. Versículo 15. Mesmo assim, Moisés continua sendo aquele com quem Deus vai se comunicar. Versículo 16. Quando falarem com os israelitas, Moisés e Arão vão estar num relacionamento semelhante ao que há entre Deus e seus porta-vozes e profetas. Moisés retorna ao Egito, 4, do 18 ao 31. Versículo 18. Moisés não confidencia a Jetro a verdadeira razão da sua volta ao Egito, talvez porque ele ainda precisasse se convencer da viabilidade de sua missão. Versículo 19. O Senhor tinha dito. Versículo 27, com referência a Arão, vê-se como Deus coordena os eventos já nesse estágio inicial da libertação. Versículo 20, e seus filhos, além de Gerson 2:22, havia Eliezer. Capítulo 19 e 20, com CP, não sei, CP, os versos 19 e 20. No CP não vai ser confira. É com Mateus 2. Compare CP, então, tá beleza. 19 e 20 com Mateus 2:20. Versículo 21. Mas eu vou endurecer o coração dele, embora o texto nos informe que o faraó endureceu o seu próprio coração. Não precisamos empacar diante das implicações da presente afirmação. Será que isso simplesmente reflete o fato de que Deus é a primeira causa de todas as coisas? Ou devemos entender que Deus estava diretamente envolvido no fortalecimento da resistência do faraó? Sobre Deus está a responsabilidade final pelo bem-estar de alguns e o desconforto de outros, e ele pode arcar com essa responsabilidade. Romanos 9, 14, 18. Versículos 22 e 23, o faraó deve ser advertido logo no início acerca das consequências da não obediência às ordens divinas. Os versículos 24 contêm uma série de dificuldades e são objeto de diversos artigos e estudos. Versículo 24, tendo aprendido mesmo que tardiamente que os seus inimigos no Egito já não podem lhe fazer mal, de repente Moisés percebe que a sua vida está em jogo. Isso por parte de Deus, que lhe ordenou o retorno. Parece desaconselhável explicar a afirmação: o Senhor foi ao encontro de Moisés e tentou matá-lo, como se significasse que ele ficou seriamente doente. É verdade que a intervenção de Zípora salvou a vida dele, exatamente porque ela abrandou a ira de Deus. A explicação tradicional do episódio, e que deve ser preferida, é que Moisés havia negligenciado a circuncisão de seu filho, talvez porque a família estava morando em Midian e a questão foi levada à atenção dele de forma bastante convincente. Versículo 25, Zípora, de alguma forma, entendeu a causa do apuro em que estava seu marido e com uma faca de pedra, Josué 5:2, realizou a circuncisão. Depois disso, o quadro é um tanto obscuro. Em vez de dizer que Zípora tocou os pés de Moisés, o hebraico diz que ela tocou os pés dele, o que poderia significar os pés de Moisés ou os pés do filho dele. Pés também era um eufemismo para se referir aos órgãos genitais. A afirmação de Zípora, marido de sangue, repetida no versículo 26, quase como se fosse um provérbio, poderia significar que o seu marido, que ela quase tinha perdido, estava seguro agora para ela com base num ritual de sangue. As palavras dela, provavelmente, não significam uma repreensão a Moisés. Versículo 27, a solidariedade fraternal marca a conduta de Arão nesse estágio. Salmo 133. Versículo 29, a ajuda de Arão deve ter contribuído para conduzir a correta resposta dos israelitas. Então aqui, vou parar aqui antes do capítulo 5, né?
5 de Êxodo, que é deixe meu povo ir, né? Deixar até o 4, o capítulo 4 de Êxodo. E depois, quando eu retornar, a leitura será a partir do capítulo 5 de Êxodo. É a continuação da leitura, né? Isso aí.